Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Existem muitos lugares perdidos por aí. Alguns deles possuem mapas com localizações precisas. No entanto, mesmo com essas instruções, ninguém jamais conseguiu chegar até eles, que acabaram se tornando lugares lendários, cercados por mistérios e especulação. E eu achei interessante falar sobre isso. Vamos vagar em busca desses lugares lendários e seus mapas misteriosos. O mapa de Pires Reis é um compilado feito em 1513 pelo almirante otomano de mesmo nome. É um dos artefatos cartográficos mais intrigantes da história. Apesar de apenas 1/3 do mapa original ter sobrevivido, ele apresenta detalhes surpreendentes da costa da Europa, África e América do Sul, regiões que, em teoria, ainda não haviam sido totalmente exploradas naquela época. E o que mais chama a atenção é a precisão incrível com que essas regiões foram representadas. Pires Reis declarou que compilou o mapa usando pelo menos 20 fontes diferentes, entre elas documentos antigos da época de Alexandre o Grande, e até mesmo um suposto mapa perdido de Cristóvão Colombo. O próprio mapa traz anotações manuscritas que mencionam algumas dessas fontes, o que deixa muitos historiadores perplexos até hoje. Algumas teorias vão ainda mais longe, sugerindo que o mapa poderia representar a Antártica antes de ser coberta por gelo, embora essa hipótese seja amplamente contestada. Rai Brasil é uma ilha lendária que aparece em mapas antigos a oeste da Irlanda. Segundo o folclore local, a ilha é coberta por uma névoa, e só se torna visível uma vez a cada 7 anos, mas mesmo assim parece inatingível. Durante séculos, exploradores procuraram por essa ilha, que foi representada em diversos mapas náuticos até o século XIX. Essas representações podem ter se originado de lendas orais e mitos ancestrais, eventualmente tratados como realidade por cartógrafos da era medieval. Apesar de nunca ter sido encontrada, a persistência de sua presença nesses mapas antigos levanta questões sobre a sua origem e o motivo de sua inclusão cartográfica. O mapa de Vinland é um documento que surgiu na década de 1960, alegando ser uma representação do mundo no século XV, que inclui uma parte da América do Norte chamada Vinland, supostamente descoberta pelos vikings. Se autêntico, o mapa seria evidência de que os europeus conheciam a América antes de Colombo. A origem do mapa Vinland é incerta, mas acredita-se que tenha sido inspirada nas antigas sagas nórdicas. No entanto, sua autenticidade é amplamente debatida, com muitos especialistas considerando uma falsificação moderna, devido a inconsistências em sua tinta e estilo. Datado de 1531, o mapa de Oronteus apresenta uma representação surpreendente e detalhada da Antártica, incluindo rios e montanhas, em uma época em que o continente ainda não havia sido oficialmente descoberto. No entanto, muitos estudiosos acreditam que essas representações são especulativas e baseadas em informações limitadas disponíveis na época, enquanto que outros sugerem que Oronteus teria se baseado em registros muito mais antigos, talvez em uma época em que a Antártica ainda era habitável. Décadas depois, em 1739, outro mapa trazia à tona uma representação ainda mais estranha do continente antártico. Era o mapa de Philippe Boas, um geógrafo francês que, em sua visão, a Antártica não estaria coberta por gelo, mas dividida em 2 grandes blocos de terra, cortadas por um canal interior. O mais intrigante é que, séculos depois, exames de radar sob o gelo antártico revelariam uma estrutura tectônica semelhante à que Philippe havia desenhado, algo impensável para a época, já que a Antártica só seria explorada na verdade no século XX. Para muitos, a resposta está em conhecimentos perdidos, transmitidos ao longo dos séculos por fontes que desapareceram da história oficial. Para outros, Philippe era apenas um visionário, fazendo projeções baseadas em teorias geológicas de sua época. O que ninguém consegue explicar, no entanto, é a precisão dos detalhes. De acordo com o próprio Philippe, ele afirmava que o seu mapa da Antártica se baseava em documentos perdidos de uma civilização antiga anterior à Era do Gelo. Também conhecido como a Ilha das Sete Cidades, a Ilha de Antilha é uma das lendas cartográficas mais persistentes da Idade Média.
Ela começou a aparecer em mapas náuticos por volta do século XIV, localizada em pleno Atlântico, entre a Península Ibérica e das Américas. Segundo a lenda, durante a invasão muçulmana da Península Ibérica, 7 bispos cristãos fugiram para essa ilha desconhecida, levando consigo tesouros, livros e até algum tipo de tecnologia. E lá fundaram 7 cidades maravilhosas, cercadas de muros de ouro. Navegadores portugueses e espanhóis passaram séculos tentando encontrar Antília. Alguns até acreditavam que ela aparecia e desaparecia com a névoa, o que dava a essa ilha um ar quase sobrenatural. Quando Colombo partiu rumo ao Novo Mundo, muitos acreditavam que ele encontraria essa terra lendária. E apesar de nunca ter sido encontrada, Antília continuou sendo desenhada em mapas por quase 200 anos. Bermeja é uma ilha que aparecia em mapas do Golfo do México desde o século XVI, mas que simplesmente desapareceu. Ninguém sabe ao certo se ela existiu de verdade ou se foi um erro cartográfico. Por séculos, navegadores e governantes tentaram localizar essa ilha, que até virou motivo de disputas territoriais. Seu sumiço é um enigma que desafia a ciência e alimenta teorias que vão desde fenômenos naturais até conspirações para esconder um território estratégico. Norumbega apareceu em mapas do século XVI como uma cidade ou região rica em ouro no que hoje é o Canadá. Exploradores europeus sonhavam em encontrá-la, atraídos por relatos de riquezas e outras maravilhas. Mas com o tempo, Norumbega se tornou uma lenda. Uma terra que muitos buscavam, mas ninguém jamais comprovou existir. Um lugar que ficou perdido no tempo, desafiando os aventureiros mais sedentos por riquezas. Citada pelos gregos antigos como uma ilha no fim do mundo, Ultima Thule foi descrita pela primeira vez por Pythias de Massília, um explorador grego do século IV a.C. Ele a descreveu como a terra mais ao norte que se podia alcançar, além das regiões conhecidas do mundo. Segundo seus relatos, Thule ficava onde o sol nunca se punha no verão e nunca nascia no inverno, o que muitos associam ao Círculo Polar Ártico. Mas ninguém sabe exatamente onde ela ficava. Em mapas medievais, Thule aparecia em lugares diversos, ora como a Islândia, ora como as Ilhas Faroé, ou um lugar ainda mais ao norte, nas fronteiras do Ártico. Alguns acreditam que a ilha escondia segredos antigos, outros que era apenas um erro de navegação. Mas o fato de ela aparecer em mapas reais durante séculos, mesmo sem provas concretas, só reforça o seu fascínio e mistério. E esse fascínio ganhou contornos pesados depois que foi descoberto que os alemães estavam em busca dessa ilha, alegando ser a origem de sua raça, aquelas bobagens de supremacia. Isso para tentar legitimar a sua agenda do mal e expansionista. Mapas do século XVI ao XIX mostram uma vasta extensão chamada Tartária, cobrindo regiões da Ásia até a Rússia moderna. Era retratada como um império enorme, mas mal definido, sem fronteiras claras, sem capitais e sem registros históricos consistentes, até que simplesmente desapareceu dos mapas oficiais. O estranho é que, em vários desses mapas antigos, Tartária era mostrado em destaque. Depois, o termo foi apagado, substituído por nomes modernos como Sibéria ou Ásia Central. Isso alimentou a teoria de que Tartária foi uma civilização avançada, mas foi apagada da história recente, não pelo tempo, mas por decisões de poderosos que queriam esconder a sua existência. Atlântida seria uma grande ilha localizada no Oceano Atlântico, além das colunas de Hércules, controlando a passagem entre o Mar Mediterrâneo e o Atlântico. Platão descreve Atlântida como um lugar poderoso, uma civilização avançada que teria sido destruída por um cataclismo. Apesar de não existir um mapa original, ele a descreve como um lugar real, com datas, proporções e localização. A partir disso, surgiram teorias de mapas antigos que teriam marcado a sua localização exata, mas que supostamente foram perdidos ou propositalmente suprimidos. Em versões medievais, ela aparece às vezes próxima à Península Ibérica, às vezes no meio do Atlântico.
mas nenhuma prova definitiva foi encontrada até hoje. Lemúria começou como uma teoria científica no século XIX, uma explicação para fósseis de lêmures encontrados em lugares distantes, como Madagascar e Índia. Mas o que era uma hipótese geológica rapidamente virou algo muito maior. Com o tempo, o nome Lemúria passou a ser associado a um continente afundado, supostamente habitado por uma civilização ancestral. Muitos também associam a Kumari Kandan, uma terra perdida da mitologia tamil, que é vista como uma versão regional de Lemúria. Supostos mapas começaram a circular no início do século XX, alguns apontando para o Oceano Índico, outros para o Pacífico Sul. E o curioso é que muitos desses mapas surgiram ao mesmo tempo em que novas fronteiras eram traçadas pela ciência oficial, como se Lemúria fosse uma peça fora do quebra-cabeça, empurrada para fora antes que se tornasse um problema. Mu teria sido um enorme continente no Pacífico, anterior a qualquer civilização conhecida. A teoria ganhou força no final do século XIX, quando o coronel James Chouchard afirmou ter encontrado registros antigos que descreviam uma terra afundada, habitada por um povo avançado e destruído por uma catástrofe há milhares de anos. O coronel divulgou representações cartográficas baseadas nos supostos textos que encontrou. Curiosamente, mapas antigos japoneses e até polinésios mostram ilhas e massas de terras que hoje não existem, como se fragmentos de Mu ainda estivessem visíveis. Hoje, Mu é uma teoria ignorada pela ciência, que não explica por que essa tradição oral sobre terras afundadas foi contada por culturas distantes que nunca se encontraram. Agartha é uma lendária cidade subterrânea que, segundo algumas teorias, está localizada no centro da Terra. A ideia está ligada à teoria da Terra Oca, que propõe que o planeta possui vastos espaços internos habitáveis. Relatos como os do almirante Richard Byrd, que teria sobrevoado uma entrada para o interior da Terra da Antártica, alimentam essas teorias. Embora não hajam evidências científicas que sustentam essas ideias, elas continuam a fascinar e inspirar histórias sobre civilizações perdidas. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns dos mapas mais misteriosos que já existiram. Nenhum desses lugares foi encontrado, ou pelo menos não oficialmente. Caso algum deles exista de verdade, me pergunto que segredos poderiam guardar. Você pode dizer aí nos comentários e também se lembrar de outros. Sendo assim, a nossa viagem termina por aqui. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo destino.